Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o ciclo do ouro no Brasil. No final do século XVII foi descoberto jazidas de ouro e diamante aqui no Brasil, tá? E esse ciclo do ouro virou a principal fonte de lucro da colônia brasileira. Então, assim, a partir desse momento, Minas Gerais, né, onde foi descoberto essas jazidas, mudou totalmente. Começaram a surgir vilas novas, cidades, né? A estrutura social e econômica do lugar mudou totalmente. Então, é importante a gente saber que existiam dois tipos de jazida, né? Dois tipos de mineração. A mineração de aluvião, onde geralmente o ouro era encontrado nos rios, nas encostas dos rios, enfim. E a mineração de veio, né? Onde o ouro era encontrado em rochados, em filões, enfim, em blocos. Então, assim, o ouro, gente, ele mudou totalmente a vida dos mineiros, né? A vida de toda a colônia brasileira. Então, o que que aconteceu? Minas Gerais, ela começou a crescer muito rápido, né? Inclusive, naquela época, a capitania de Minas e São Paulo eram juntas. Então começaram a vir pessoas de todos os lados, né, atrás desse ouro para trabalhar na mineração. Então essas pessoas, na grande maioria, eram os colonos e os escravos, né? E geralmente elas vinham para o Porto de Santos até chegar em Minas Gerais, efetivamente. Além disso, chegou num ponto que não tinha estrutura suficiente, não tinha alimento suficiente, então tudo começou a faltar em Minas Gerais. E a partir desse momento, tanto alimento como vestimentas, móveis, artigos de decoração, tudo começou a ser importado da Europa, principalmente da Inglaterra, tá? E aí é nesse aspecto que, por exemplo, os tropeiros que geralmente ficavam no Nordeste, eles viajavam trazendo mercadorias para ser vendidas, né? Começaram a criar mais gado, tudo isso para conseguir abastecer Minas Gerais e São Paulo, né? Principalmente Minas. Os tropeiros, então, eram aqueles comerciantes que viajavam em mulas, cavalos, né? Boi, enfim. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque foram eles que também deram origem a várias cidades. Porque quando eles paravam para descansar, automaticamente foram fundadas algumas vilas aí nesse momento, tá? E em Minas Gerais também apareceu a arte, né, barroca, que foi muito influenciada pela Europa, né? E o Antônio Francisco Lisboa, né, mais conhecido como Aleijadinho, foi o principal nome dessa arte, e ele usava até o ouro na decoração de igrejas e da própria cidade, tá? Então, Minas Gerais naquela época, gente, mudou totalmente. A, Todas as vilas, cidades começaram a ganhar mais vida. Então, aquelas casas todas diferenciadas, né, com aspecto mais europeu, todo coloridinha, bonitinha, apareceu tudo nessa época. Então, assim, é muito importante a gente notar todas essas mudanças causadas pela exploração do ouro, tá? E esse ciclo do ouro, ele foi muito esperado por Portugal, porque desde a época que eles chegaram no Brasil, né, eles ficaram decepcionados, porque desde então tudo que eles queriam era ouro, diamante, prata, né, todos os metais preciosos. E não encontrou de primeiro momento. Então, assim que foi descoberta essas jazidas, Portugal começou a controlar totalmente sua colônia, né? A colônia aqui, que era o Brasil. Então, primeira coisa que ele fez foi dividir as minas em lotes, né? E esses lotes eram conhecidos como as datas. Então, um era de Portugal, o outro ele dividia entre o explorador, né, que descobriu as minas, superintendentes e guarda-mor. E ele também criou o imposto chamado o quinto, né, onde 20% de qualquer ouro encontrado era de Portugal. Ele criou a captação, onde o colono ele tinha que pagar pelo número de escravos que ele tinha, né? E assim,
Vendo toda essa situação, até os escravos na época que estavam vivendo na miséria de sempre, sem condições de vida, né? Trabalhavam dia e noite, muitos chegavam até morrer nessa mineração, nessas minas. E aí o que aconteceu? Os escravos e até os jesuítas começaram a traficar ouro, porque eles tentavam acumular uma quantidade correta de ouro para conseguirem a sua carta de alforria. E os jesuítas acabaram ajudando aí, principalmente quando eles viam que era uma situação realmente de vida ou morte, né? Que tinha uma galera que estava exausta e trabalhava muito, muito, muito em péssimas condições, sofriam castigos, os capatazes ficavam de olho. Então toda aquela vida que a gente já estudou sobre a escravidão, ela era ainda pior nessa época da mineração. Então esses escravos, eles ficavam de olho, né, tentando pegar um pouquinho de ouro para conseguir a sua liberdade, né? Percebendo isso, Portugal decidiu fazer a casa de fundição, tá? Então qualquer ouro no formato de pó era crime, era proibido. A partir desse momento, essa casa de fundição ficava ao lado das minas, né? E ela transformava o ouro em pó em unidade. Então, qualquer outro tipo de ouro era considerado um crime contra Portugal, tá? E não satisfeito, né? Já em um período assim que estava marcando o fim quase da extração de ouro no Brasil, Portugal criou um imposto anual chamado a derrama. O que consistia esse imposto? Era onde uma cidade inteira anualmente tinha que se unir e pagar 1.500 de ouro para Portugal, tá? Então a gente vai ver que durante esse período, né, tiveram várias revoltas por causa desse controle absurdo que Portugal impunha, né, e ficava de olho no Brasil, tá? Então no próximo vídeo eu vou falar de todas essas revoltas que aconteceram e explicar o porquê desse controle absurdo que Portugal estava tendo no Brasil, tá? É isso, espero que tenha entendido. Próximo